Bem, a próxima questão, ela diz o seguinte: um operário faz uso de um pallet munido de rodízios para transportar caixas em um armazém. A presença dos rodízios torna o atrito entre o pallet e o assoalho desprezível. Além disso, o atrito entre as caixas e o pallet, ambos confeccionados em madeira, não é desprezível e apresenta coeficiente de atrito estático igual a 0,5. Para o transporte de uma caixa de massa igual a 30 kg, assentada sobre o pallet, o operário aplica sobre ela uma força horizontal de módulo F, paralela ao assoalho. Então, a força é na caixa. Dessa maneira, o conjunto todo passa a mover-se sem que haja movimento relativo. Então, essa observação é importante. Sem que haja movimento relativo da caixa sobre o pallet. Sabendo que a aceleração da gravidade local tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a massa do pallet com rodízios é de 25 kg, o valor máximo, o valor de módulo da força F em newtons aplicada pelo operário nessa situação é igual a. Tudo bem. Então vamos lá. Aqui é um tipo de questão que envolve lei de Newton, força de atrito. A gente, no caso, precisa fazer desenho, diagrama, né, de desenhar aqui, no caso, o diagrama de corpo livre, uma situação que funciona sempre, né? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, no caso, a base, representando a base aqui do pallet. Vou considerar que seja algo parecido com isso daqui, ó, certo? Essa é a base. A parte de cima, né? Essa caixa, eu vou representar ela por isso daqui, ó. Ok? E o pallet tem rodinhas. Levar em consideração que seja isso daqui. Mais ou menos isso. E aí aqui, né, seria o sistema. Eu vou admitir que a minha caixa, ela possui massa que eu vou chamar de Mzinho e o pallet eu vou chamar de Mzão, certo? Aí vamos ao diagrama de força, né? Quais são as forças que atuam aqui no meu sistema? Para fazer isso eu vou, né, facilitar a minha vida, eu vou separar esses caras aqui no sistema, certo? Eu vou dizer que aqui está a caixa e eu vou dizer, né, que aqui no caso está o pallet. Eu vou apagar esse pedaço. Para facilitar a minha vida. E vou apagar esse pedaço aqui. Aí vamos para os cálculos, né? Vamos colocar as forças aqui que atuam. Bem, no sistema aqui, ó, a gente tem com certeza, vamos admitir, que a força, no caso atuante, ela está nessa direção aqui, ó. Ela está empurrando para cá, certo? Vou chamar de Fzão. É na caixa, então é aqui, certo? Com certeza deve acontecer, né? Aqui, uma força de atrito, no caso na caixa, na direção contrária. Eu vou chamar esse de F de atrito aqui, é de FAT, na caixa, certo? E
E colocando aqui no caso esse par de ação e reação aqui no sistema, nós temos o seguinte, nós vamos ter aqui também os pares de ação e reação, né? Eu tenho, né, ó, a força peso, no caso, peso da caixa, que eu vou chamar PMzinho, e nós temos aí a normal, né? No caso, na caixa, certo? Normal, que eu vou chamar de normal PMzinho, certo? Beleza, aí o que mais? Certo, no pallet, né, colocando o sistema de força aí, né, eu vou colocar tudinho aqui em relação a o meu sistema de força. Tem essas forças aqui, já coloquei, vou repetir todo mundo aqui em cima, aqui ó, normal, no caso da caixa, né, aqui é o Fzão na caixa, que é a força aplicada externa. Aqui eu tenho peso da caixa, e aqui no caso eu tenho a força, o FAT, força de atrito, no caso na caixa. Bom, qual é a força que vai atuar no pallet, né? Ó, vai ser o par de ação e reação dessa força de atrito aqui, ó, que ele tem que apontar nessa direção. Ah, mas o atrito não é na direção contrária ao movimento? Sim, mas nesse caso aqui é na direção contrária ao movimento que a caixa vai tentar fazer em relação ao pallet. Então, no caso, eu teria aqui, ó, a força de atrito aqui, ó, que eu vou chamar de F', que é o par ação-reação desse cara. Tem força peso e força normal em relação ao meu pallet, mas ele está dizendo que não existe atrito entre a superfície do solo e o pallet. Então, aqui não vai servir para a gente. Então, no caso, esse sistema aqui é suficiente, certo? Esse sistema de força aqui é suficiente. Então, nesse caso aí, a gente vai para os cálculos, né? A primeira coisa que eu preciso descobrir é a aceleração máxima, né, que esse sistema ele pode receber para que esse movimento, no caso relativo aí, ó, que ele está querendo, certo? Né? Ele está dizendo, dessa maneira, o conjunto todo passa a se mover sem que haja movimento relativo. Então, ele quer essa aceleração máxima para que não ocorra movimento relativo. Então, a gente vai fazer esse cálculo aonde? Vai fazer esse movimento relativo, no caso, a gente vai aplicar no pallet. Então, vou descobrir isso da seguinte maneira. Aqui no caso, né, ó, a força resultante, no caso, força resultante em Mzão tem que ser igual à força de atrito, o FAT no caso, né, é o FAT máximo, né, que no caso seria a força de atrito no pallet aqui. Então daqui eu posso dizer que a massa Mzão do pallet vezes a aceleração, que eu vou chamar de aceleração máxima, tem que ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, no caso aqui, né? A normal de quem, né? A normal, no caso, da nossa caixa, né? A normal da caixa, que é o par de ação e reação aí em relação ao atrito que a gente está calculando aqui, ó. Então, no caso, eu vou ficar com, né, a massa, que no caso seria aqui a massa do pallet, que seria 25, multiplicado pela aceleração, que eu vou chamar, estou chamando de aceleração máxima, igual a coeficiente de atrito estático, que é 0,5, vezes a normal. A normal aqui em relação à caixa é 10, que é a gravidade, vezes 30, que é o seu peso, que é a sua massa. Então, no caso, vai me dar aí a aceleração máxima, vai ser igual a, multiplicando todo mundo aqui, né? 10 vezes 5, 0,5 vai dar 5, 5 vezes 30 vai dar 150.
e o 25 passa dividindo. Esse caso aqui dá 6 metros por segundo ao quadrado. 6 metros por segundo ao quadrado, né? Essa é a aceleração máxima. Agora, de posse, no caso dessa aceleração máxima, o que é que eu posso fazer, né? Eu vou usar para encontrar a resultante no conjunto. Então, no caso, a resultante no conjunto, ó, certo? Resultante no conjunto, né? Máxima, no caso, seria a força resultante no conjunto, certo? E ela vai ser igual a quem, né? A massa do pallet mais a massa da caixa vezes a aceleração máxima permitida para que não ou, né? Não ouse a ter, né? Ou não venha a ter esse movimento, no caso relativo. Então, no caso aí, a massa do pallet é 25, a massa da caixa é 30. Tudo isso, faltou um parênteses aqui, que multiplica quem? 6. Vamos fazer esse cálculo aí, a força resultante no conjunto vai ser igual a 55 vezes 6. No caso, se fosse 50 daria 300, mas tem mais 5 aqui, então 330. 330 newtons. Qual é aqui a opção? Letra B, mais uma vez. Deu bastante B, né? O S esse ano, primeira fase. Então é isso. É uma questão que envolve lei de Newton, né? Mas envolve essa ideia de movimento relativo. Também é uma questão com bastante possibilidade de erros, né? Entre os candidatos, né? Só levar em consideração essa ideia aí de eminência de deslizamento relativo. Então, é uma dica que eu deixo aí para vocês, né? Rever essa solução.